Glória a Deus. Boa noite, amados. Paz seja convosco, amém? Se você pode, se coloque de pé. A presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que mais uma vez o nome dele será exaltado aqui, amém ou não? Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Feche seus olhos por um instante. Você está no lugar de milagres, na presença do Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, te exaltamos, bendizemos o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui a tua graça tem sido maravilhosa conosco. Te damos graças a Deus pelo pão, pelo sustento, pelas provisões que o Senhor tem nos dado, pelas vitórias, ó Deus. Senhor, sem Ti nada somos e nada podemos fazer, ó Pai. Por isso queremos Te agradecer aqui nesta noite. Estamos aqui, ó Deus, porque reconhecemos que só Tu és o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. A Tua graça, ela é maravilhosa, a Tua graça nos preenche, ó Pai, a Tua paz. Nós te agradecemos, Deus, pelo teu imenso amor. Quão grande é o Senhor para conosco. Eu sei que o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas atividades do dia a dia. Mas eu também sei, ó Deus, que ainda o Senhor tem muito para fazer em cada um de nós, ó Deus. E que o Senhor, nesta noite, manifesta a tua graça, a tua mão poderosa, ó Pai. Estenda ela, Senhor, sobre cada um que aqui está nesta noite. E que o Senhor conceda o desejo do coração de cada um que aqui entrar neste culto, Pai. Para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado e exaltado. Para que o Senhor seja conhecido, ó Deus. E que todos vejam, Pai, a Tua maravilhosa graça. Em nome do Senhor Jesus, oramos, pedimos e já Te agradecemos. E aqueles que creem, digam amém. Amém? Pega a palavra do Senhor rapidinho. Aleluia. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 5. Lucas 1, capítulo 1, versículo 5 diz: No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas ela não tinha filhos, porém Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo do Senhor lhe disse:
Não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. E Isabel será sua mulher lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Amém ou não? Mais uma vez, feche seus olhos por um instante. Eu acredito no que eu acabei de ler. Eu acredito que Deus, Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que Ele age no que não é compreendido pelos homens. Eu sei que a maravilhosa graça dEle está aqui neste lugar. E Ele vai derramar bênção sobrenatural sobre cada vida. E se você acredita nisso, você pode começar a glorificar o nome dEle. Graças a Deus, nós te exaltamos nesta noite, Senhor, nós te bendizemos. Nós estamos aqui porque cremos na vitória, estamos aqui porque cremos na Tua palavra, cremos que o Senhor é único e verdadeiro, és o único Deus vivo que está sobre os céus, e o Senhor domina, Pai, tudo vem de Ti, Pai, e tudo volta para Ti. Somos gratos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça. E vamos louvar o Teu nome, nós vamos exaltar o Teu nome com hinos de louvor e adoração a Ti. Que o Senhor venha receber o nosso melhor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, você diz amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria? Aleluia. Aleluia. Ele é bom. Glórias a Deus. Glória ao Senhor aqui neste lugar. E os que acreditam nisso declaram: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A Tua mão deu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A Tua mão deu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o Teu poder, a Tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Teu poder, a Tua glória inundando o meu ser. Levante suas mãos. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando Teu nome. Aleluia. As palmas ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A Tua mão e o Teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando Teu nome. Eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Tua glória. Se você crê, você levanta suas mãos. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando Teu nome, porque eu sinto. Vou louvando Teu nome, porque eu sinto. Vou louvando Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Você acredita? Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Que você entenda nessa noite que você não precisa ter medo do que há de vir, porque à nossa frente está aquele que tudo pode. Amém?
Aleluia. Vamos declarar ao Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Tu és tudo para nós, Senhor. Aleluia. Jesus nos permite ir, caminhar de encontro a Ele sobre as águas. Mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão. Vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar onde permite ir, caminhar de encontro a Ele sobre as águas, no mar, sem nenhum temor. Vai em frente um pouco mais, tudo logo vai passar. Creio. O que deves é olhar só pra Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação. Mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão. Sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação. Mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão. Vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Com Ele no comando, a vitória é certa. Amém? Aleluia. Eu quero te dizer algo aqui. Você vai dizer algo. Diga para quem está do teu lado aí. Quem pode livrar senão o Senhor? Só Ele é poderoso. Só Ele pode fazer maravilhas. Aleluia. Quantos creem nisso? Quantos creem que só Ele pode livrar? Aleluia. Vamos declarar. Aleluias. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Senhor. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar.
Olha o Senhor entrando. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Senhor, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Aleluia! Ele é poderoso. Quem pode livrar como o Senhor? Só Ele é. Ele é poderoso pra me guardar. Aleluia. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso pra me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim. Aleluia. Declare com fé. Senhor, o Senhor estendeu suas mãos para quem? Para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Levante suas mãos, declare isso. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Declare isso, declare isso. O Senhor declare com fé. Aleluia. Que se cumpra isso na vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. A vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Se você quer, você aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Pode aplaudir mesmo, porque Ele merece toda a honra, glória e louvor. Aleluia. Que você seja uma bênção para as pessoas, mas que você também seja uma bênção poderosa nas mãos do Senhor. Amém ou não? Com essa mesma alegria, vamos receber o servo do Senhor, aplaudindo a Ele. Amém? Glória a Deus, mais forte, louve ao Senhor, aleluia, graças a Deus, obrigado Jesus, aleluia, graças a Deus, glória a Deus. Boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém? Quem está feliz por estar aqui, diga amém novamente. Como é bom estar na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Cumprimenta o irmão que está aí do teu lado, diga que bom que você veio, que bom que você está aqui, Deus abençoe. Que bom que vocês vieram, Deus abençoe. Glória a Deus, que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui, graças a Deus. Nosso culto de sexta-feira, culto de cura e de libertação, amém, irmãos? Quem veio buscar uma cura aqui? Levanta a mão, aleluia, glória a Deus. A bênção é tua em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje, pastor Dorival, um compromisso, nós tivemos hoje na nossa região, é um seminário, é isso? Que fala a respeito de células. Então, os nossos pastores, as nossas lideranças, né, de todas as nossas igrejas, estão lá no DIC 6,
em um seminário, falando desse assunto de células. E o pastor Dorival pediu para que nós aqui ajudasse ele nesse culto, né? Então, estamos aqui, né, nós, como auxiliares, para fazermos aqui o melhor para Deus. Amém, irmãos? E contamos com a ajuda de vocês, a oração de cada um de vocês a nosso favor. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui então com o nosso culto, um momento importante de nós louvarmos a Deus com os cânticos. E nós queremos hoje conhecer aqui os nossos visitantes. Temos alguém aqui pela primeira vez aqui hoje? São todos conhecidos? São todos conhecidos, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tem visitante? São todos conhecidos, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu creio e acredito que Deus está neste lugar, amém, irmãos? Deus está presente aqui, e nós vamos louvar e engrandecer esse Deus Todo-Poderoso, amém? As crianças vão para o cultinho, né? Não, culto infantil, grupo missionário de crianças. Então, todas as crianças, vêm aqui à frente em nome de Jesus, graças a Deus. Importante, irmãos, não deixarmos, né, os pais, prestem atenção, importante trazer os seus filhos para a igreja. Não deixe em casa, amém, irmãos? E aqui eles vão aprender a palavra de Deus. Diz que após eles tiverem já com uma certa idade, eles não vão desviar do caminho do Senhor. Amém, irmãos? Eu posso dizer, eu agradeço a Deus. As minhas duas filhas, as duas nasceram, já, eu vou até ousar a dizer, dentro da igreja, né? Elas nasceram na igreja e estão até hoje na presença de Deus. E eu agradeço a Deus por isso. Vamos estender as mãos e abençoar as nossas crianças. Pai maravilhoso e santo, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, pela bênção, Pai, de poder estar aqui hoje, nessa igreja, neste santo lugar, lugar abençoado, meu Pai. E temos aqui, ó Deus, a honra de ter aqui conosco estas crianças, meu Pai. Ó Deus, oramos em favor de cada uma delas, que o Senhor a abençoe, livra de todo mal e de todo perigo, abençoa a família que elas representam, em nome de Jesus, e que aqui, ó Deus, elas possam também aprender a Tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que ministram a Tua palavra a essas crianças, capacita em nome de Jesus, é o que pedimos e já te agradecemos, e todos digam amém. Pode ir em nome de Jesus. Nós vamos fazer aqui um momento do ofertório. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, segura na tua mão. Muito importante lembrarmos aqui do que o nosso pastor, ele sempre tem falado, que nós devemos dar com alegria, trazer a nossa oferta, o nosso dízimo, com alegria. Se você tiver no coração dúvida, ou algum pensamento estranho passar pela tua mente, não dê. Mas sempre, ora a Deus, Senhor, o que eu posso dar, né? O que eu vou conseguir levar de dízimo, de oferta? A palavra diz a 10ª parte do dízimo, né? Que é o dízimo, mas a oferta, a quantia, o que eu vou entregar lá hoje? Ora a Deus, sabe, não pega de qualquer jeito, vou levar isso aqui hoje, mas ora a Deus, Senhor, essa quantia, é assim que nós fazemos. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor, Ele derrama das bênçãos
sobre cada vida quando dessa forma agir. Então segura na tua mão com muito carinho, com muito temor a Deus. Terça-feira a gente pregava aqui a respeito de temer a Deus. Esse temer a Deus que fala muitas vezes em muitos versículos da palavra de Deus, não é você ter medo de Deus, mas sim você reverenciar Deus e respeitar Deus. Então esse é um momento, eu não vou dar porque o pastor vai gastar com aquilo outro, mas não, eu vou dar porque eu estou sentindo no coração, eu vou ajudar a igreja que eu sou membro, a igreja que eu trabalho, que me dá um suporte espiritual. Amém, irmãos? Então segura na tua mão com muito carinho, fecha os teus olhos. Quero orar por você agora em nome de Jesus, pela tua vida financeira. Em nome de Jesus, receba a bênção nas tuas finanças, meu Pai, Deus querido e santo. Senhor, um momento especial aqui na tua casa, um momento de nós adorarmos a Ti com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Meu Deus Todo-Poderoso, nessa hora peço que o Senhor venha abençoar a vida financeira de cada um dos teus filhos, Deus suprindo as necessidades, Deus multiplicando o alimento lá na despensa, Senhor, abrindo portas de emprego, Senhor, em nome de Jesus, que venha uma bênção financeira àqueles que estão endividados também, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abre portas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame das tuas bênçãos, Pai, sobre esse trabalho, essa firma, esse emprego. Meu Deus, multiplicando os salários, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Que o devorador seja destruído. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Contribua com amor, com carinho, enquanto as irmãs passam aí, os irmãos passam a salva. Quero passar para vocês aqui alguns avisos com relação aos nossos trabalhos aqui na nossa igreja. Amanhã, portanto, sábado, o nosso culto de avivamento, o tema, o vaso na mão do oleiro, às 19 horas, então é para toda a igreja, todos estão convidados a participar deste culto. Domingo a escola bíblica às 9 horas da manhã, contamos com todos os irmãos, amém, irmãos? Escola bíblica, não falaram amém. Vocês falaram só porque a pastora Edmar olhou para vocês, né? Mas escola bíblica, irmãos, é muito importante, né? A gente, eu posso dizer, é uma alavanca, né, pastora? É uma alavanca que alavanqueia a gente e joga a gente lá na frente espiritualmente. É muito bom a escola bíblica, irmãos. Participem em nome de Jesus. Domingo, cantata Maravilhoso Amor às 18 horas. E começou a campanha do agasalho, valendo ponto para a escola bíblica de férias. Encontro regional de mulheres, isso aqui já foi, né? 10 de junho, jantar da amizade, as informações com a irmã Cristiane. 15 a 18 de junho, acampamento de inverno, grupo de jovens, R$200, as informações com a Fernando Nilson. Esse valor pode ser parcelado. 10 de junho, jantar da amizade, as informações também com a irmã, eu falei 2 vezes, né? Está marcado 2 vezes aqui no aviso, com a irmã Cristiane, acho que é para repetir mesmo, né? Porque ainda tem convite, é isso aí. Então, quem já comprou o convite aí para o jantar? Puxa vida, vocês ficaram com medo de levantar a mão ou não, não compraram? Mas, enfim, ajuda, investe na sua família,
A gente aprende assim, irmãos. De repente um jantar, de repente um seminário, um encontro, um congresso. É investir na família. De repente, casais. Eu vou investir no meu casamento. Eu vou procurar congresso, encontros de casais, cultos para casais. Enfim, nós precisamos investir. Se nós queremos melhorar, não é isso? Então, compre aí o seu ingresso, aí, o seu convite, né, para o jantar. Deixa eu ver aqui. Dia 18/6, na Escola Bíblica, teremos a Manhã da Família. Então, está aí um convite também, 18/6, a Manhã da Família, na Escola Bíblica, 9 horas, né, pastor? Então, todos estão convidados em nome de Jesus. Nós temos um pedido de oração aqui para o senhor Edivaldo, marido da diaconisa Vanderlita, é isso? Ele está na UTI do Mário Gatti. Vamos estar orando para o Edivaldo. Um pedido de oração para o Alex Cerqueira, está também na UTI. Nós vamos orar pelo filho do nosso irmão Aparecido Benedetti, né, que está também na UTI, está internado já há alguns dias. Orar também para o pai deixa eu lembrar aqui, o sogro do Edmo, o José Sabella, né? Isso, pai da Neuzinha. E a mãe da Patrícia também, a Ana Maria, não é isso? Nós vamos estar orando em nome de Jesus para que essas pessoas sejam alcançadas por Deus em nome de Jesus. Amém? Convido os nossos irmãos diáconos que vêm à frente. Peço que todos estendam as mãos e fechem os olhos e vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado a Deus pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que contribuíram e também por aqueles que não puderam. Que a tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. E também pedimos a bênção para o nosso pastor titular, o presidente, Senhor, local desta igreja. Pai, o teu filho, abençoa, capacita, orienta ele, Pai, juntamente com ele o conselho desta igreja, em nome de Jesus, que a administração dessa igreja seja orientada por Ti, Deus, que esta igreja, ela tenha como alvo, conquistar almas para o Teu reino. Senhor, abençoa em nome de Jesus, e com as mãos estendidas, nós queremos aqui Te agradecer e consagrar dízimos e ofertas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Que Deus abençoe a todos por entender e compreender esta área da igreja. Peço que vocês se coloquem de pé em nome de Jesus. O pastor Dorival, ele ligou para a pastora Edmar, e a pastora Edmar me ligou, e a gente fez um bem bolado aqui, de repente ali embaixo, nós resolvemos aqui dividir o culto, e então a pastora Edmar, ela tomou essa parte, né, ela vai tomar essa parte da palavra, que eu creio em nome de Jesus, que o Senhor tocou no coração dela, e tem uma palavra abençoada para nós aqui hoje, em nome de Jesus, amém? Então, vamos louvar a Deus pela vida da pastora Edmar, agradecendo a Deus por essa vida, aleluia. Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Todos bem? Tiveram uma boa semana? Amém. A semana ainda não acabou, estamos chegando ao final dela, mas com certeza o Senhor é conosco. Amém? Graças a Deus. A palavra de hoje, o texto de hoje, que nós vamos juntos aqui ver, está em Romanos, capítulo de número 1. Na segunda-feira eu estive aqui, na reunião de oração, a gente falou um pouquinho dessa mesma palavra, mas hoje nós vamos ver alguns outros pontos importantes, não só deste texto. Você trouxe sua Bíblia? Você está animado? Graças a Deus. Então nós vamos juntos, em nome de Jesus, louvar ao Senhor, ouvir a sua palavra, compartilhar da sua palavra, cultuar ao nosso Deus.
Livro de Romanos, capítulo 1, verso de número 16, diz assim: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Graças a Deus. Vamos orar, em nome de Jesus. Eterno Deus e maravilhoso Pai, o Senhor é um Deus único, santo, bendito, poderoso, maravilhoso. És Rei dos reis e Senhor dos senhores, e nesta noite, Pai, nós aqui nos reunimos mais uma vez para cultuar ao Senhor, para glorificar o Teu nome, para compartilharmos, Senhor, a nossa fé, para compartilharmos, Senhor, da Tua palavra, da riqueza que é a Tua palavra. Por isso, Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor use a mim, que nada sou, para que a Tua palavra, Pai, chegue ao coração de cada irmão e de cada irmã, de uma forma, Pai, que ela fique gravada em nossos corações e produza, Senhor, a mudança que o Senhor quer provocar, que ela faça, Senhor, algo especial nos corações nessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu peço assim, meu Deus, que cada coração esteja livre, esteja aberto, apesar, Senhor, de todas as angústias, de todas as dificuldades, de todas as coisas que vivemos no nosso dia a dia, no decorrer desse dia, que nesse momento, Senhor, nós possamos nos dedicar a sentar aos Teus pés e ouvir da Tua palavra. Pai querido e santo, no nome de Jesus, nós assim oramos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus, amados, podem sentar-se. Aleluias. Normalmente, quando eu trago a mensagem, ela é sempre muito textual, né? Ela é chamada um sermão do tipo textual. A gente pega um texto e a gente fala um pouco sobre o texto, sobre todas as situações, o contexto daquele texto que nós estamos lendo, e a gente vê tudo em volta dele ali. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos ver alguma coisa importante. Esse ano, no dia 31 de outubro, mais especificamente, completa 500 anos a Reforma Protestante. Nós vamos completar 500 anos, há uma comemoração aí para ser feita, para todos nós. A Reforma Protestante está completando neste ano, durante esse ano, é um ano de celebração, um ano da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um momento em que alguém, ou algumas pessoas, muitas delas, na verdade, entenderam que a palavra precisava voltar e a fé precisava ser trazida para aquilo que a igreja, de fato, aquilo que o Senhor Deus, de fato, pretendeu quando Ele nos veio e quando Ele também nos deu a palavra. E aí, então, com o decorrer do tempo, a igreja, nós vimos isso no começo do ano, na Escola Bíblica de Verão, como muitas vezes a igreja se afastou daquilo que era o propósito divino. E aí, então, hoje, para o que o Senhor possa falar ao nosso coração, o nosso tema vai ser falar sobre isso, sobre a Reforma Protestante. E, de repente, fala assim, não, mas eu não vim para a Escola Bíblica. Ok, mas nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, porque foi isso que o Senhor colocou em meu coração, para compartilhar com vocês. E aí, então, dentro desse tema da Reforma Protestante, nós vamos entender que um dia, algumas pessoas, alguns homens que foram ali tocados pelo Espírito Santo, eles, estudando a palavra, e o que nós mais conhecemos é o Martinho Lutero, estudando a palavra do Senhor, um dia ele leu o texto e o Senhor trouxe para ele uma clareza de entendimento. E aí, então, ele foi até a porta da igreja, lá em Wittenberg, na Alemanha, e colocou ali naquela porta, afixou 95 teses, e nessas 95 teses diziam as razões pelas quais a igreja estava se afastando, a igreja, o cristianismo havia se afastado da verdadeira palavra de Deus. E aí, então, dessa compilação dessas informações, quando olhando para ela, estudando essas 95 teses, foram, então, colocadas 5 pilares. 5 pilares que, então, norteiam a fé cristã, os valores do reino de Deus, os valores da fé de todos nós. São por esses 5 pilares que nós nos identificamos como cristãos, como crentes, como filhos de Deus protestantes, né? Os cristãos protestantes, ou os cristãos evangélicos. E aí, então, o primeiro pilar, o primeiro
pilar dessa fé, desses valores da cristandade, ele inicia nesse texto, porque foi exatamente o verso de número 17, que quando ali, estudando, Martinho Lutero, ele parou, falou, para tudo, vamos entender o que isso quer dizer. E aí ele teve um entendimento. O Senhor Deus, através do seu Espírito, falou com ele e mostrou a ele algumas verdades. Antes de que isso acontecesse, antes desse momento na sua vida, outros homens foram ali precedendo essa reforma protestante. Ela não aconteceu com o Martinho, mas através da vida dele, porque Deus o usou. Só que anos antes, muitos anos antes, isso já era algo que estava no coração e Deus vinha trabalhando para que pudesse acontecer. Wycliffe foi um dos homens que Deus usou para que então ele traduzisse, por exemplo, a Bíblia para o inglês. E aí ele tinha vários estudos a esse respeito e foi ali estudando, mostrando e deixando ali registrado algumas coisas, alguns pontos de doutrina muito importantes para a igreja nos dias de hoje. Depois dele veio o João Hus. Hus, ele foi um predecessor de Lutero. 100 anos antes, ele já tinha no coração que havia essa necessidade da igreja voltar para a sua natureza divina, da igreja entender os padrões de Deus. E aí chegou um momento em que o Senhor, então, no tempo oportuno, ele deu a Lutero esse entendimento. E aí lá em Romanos capítulo 1, verso 17, diz assim: pois nele, o Senhor, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o primeiro pilar da doutrina cristã, dos nossos valores cristãos, da vida de regra do reino de Deus, é a fé. Então, diga assim para o seu irmão ao lado aí, só a fé. Só a fé. O primeiro pilar é só a fé. Por quê? Só a fé. O texto vai nos ensinar sobre isso, só a fé. Não é pela condição humana, não é pela meritocracia. Esse texto ele vai de encontro com um texto lá em Efésios e ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém, nas suas ações, nas suas boas obras, se glorie. Então, o primeiro pilar de entendimento é a fé. A palavra do Senhor, no livro de Hebreus, também nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro pilar é fé. Porque se nós não crermos, e aí é o fator, nós precisamos crer, portanto, isso é a fé, e não é uma fé natural. Lá no passado, na história no passado, muitas vezes a igreja foi se distanciando e foi acreditando naquilo que muitas vezes foi ensinado, em doutrinas que foram ensinadas, como se o homem, pelos seus atos, pelos seus méritos, pudesse conquistar a salvação. E a palavra nos é clara: o justo viverá pela fé sois salvos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não vai ser nada do que nós podemos fazer, nenhuma ação humana, nada que é meritocrático, nada do que nós fazemos, não são as indulgências, não são as ofertas, não são os sacrifícios, nada disso vai levar o homem a Deus, a salvação. O que vai nos acrescentar salvação é a fé. Só alcançaremos salvação mediante a fé. Precisamos da fé para entender, para crer que o Senhor Jesus trocou de lugar conosco. Que o Senhor Jesus desceu dos céus, desceu da sua glória, se fez homem, habitou entre nós e pagou o preço da nossa salvação. E pagar esse preço da salvação, esse trocar de lugar conosco, a doutrina da justificação, é para dizer assim: olha, ele tinha condenação, o que se pesava sobre ele era condenação pelos seus pecados, eu tomei os pecados sobre mim. O que pesava sobre ele era condenação para a morte, eu já morri em seu lugar. Então, o crer que esta ação maravilhosa do Senhor Jesus foi efetuada,
crer no Senhor Jesus, crer nesse ato maravilhoso da salvação, é um primeiro pilar da fé, da doutrina cristã, pela fé. Não são as nossas obras. Nem na sua quantidade, nem na sua qualidade, podem nos garantir, podem nos apropriar salvação. Podemos ser pessoas muito bondosas, boníssimas. Podemos fazer o melhor, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé será impossível adentrar o reino dos céus. É necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe, creia que Ele então é galardoador daqueles que nele crê. Amém, igreja? Então, de novo, primeiro pilar da fé cristã é fé, só a fé. Só a fé. Vamos lá no livro de Romanos mesmo, capítulo de número 5, eu quero ler um texto com vocês. Graças a Deus. Aleluias. Diz assim, Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela... Vamos de novo? Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluias. Você pode dizer glória a Deus? A fé que nós temos, que não é a fé comum, não é a fé natural, é a fé de que o Senhor enviou Jesus, o seu Filho amado. Não é a fé comum. Existe a fé natural. A fé natural é essa que nós temos, que todos os dias nós levantamos, vamos lá, trabalhamos, voltamos para casa, no final do mês recebemos os nossos recursos, pagamos as nossas contas, e assim nós vamos viver. E é uma fé comum, uma fé natural, de que todas as coisas vão acontecendo dentro de um curso da história, da nossa história. Mas o crer no impossível, o crer no invisível, o crer naquilo que é realmente muito além do nosso entendimento, isso é a fé vinda do Senhor. Uma fé dada por Deus a nós, para que a gente possa, então, entender esse ato maravilhoso do Senhor. Nesse mesmo texto de Romanos que nós lemos, ele fala, então, sendo, pois, justificados pela fé. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses justificados, então, é da doutrina da justificação, que a gente já falou dela algumas vezes aqui. E essa doutrina da justificação é: alguém, no caso ele, trocou de lugar comigo. Ele trocou de lugar comigo e com você. E para isso precisamos de fé. Para entender e acreditar que ele trocou de lugar comigo e que nada, nem ninguém, nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhuma influência, nenhum recurso, nada, nem nenhuma pessoa, por melhor que ela seja, poderia ter trocado de lugar comigo, ou teria tanta eficácia quanto o que o Senhor Jesus fez. Só a fé pode nos garantir isso. Muitas vezes, quando a fé está equivocada, ela está colocada em outros pilares ou em outros patamares, ela traz confusão. Ela não leva o homem, muitas vezes, à salvação. Quando ele crê, por exemplo, que as obras o salvam. Quando ele crê que, por ter sido uma excelente pessoa, ele tem um lugar garantido no céu. Quando ele crê porque ele fez as boas obras, ele vai ter a sua salvação. E outras coisas muito mais aí que tem na sociedade de uma forma geral. Crer em Jesus Cristo pela fé é o primeiro ponto da doutrina da salvação. É o primeiro pilar da regra de vida cristã que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Amém, igreja? Só a fé. Vamos reforçar isso mais uma vez? Só a fé. O segundo ponto importante a respeito dessa doutrina da vida, da salvação, da vida eterna, da vida cristã, da regra da vida cristã, é a graça. Então, vamos lá. Segundo ponto é a graça. Então, só a fé, só a graça. Por que só a graça? Porque a graça é o favor imerecido de Deus. A graça é o amor imerecido de Deus. É um amor até inominável, um amor que não se consegue muitas vezes definir, não se consegue dizer como ele é. O Senhor Deus,
acima de tudo e acima de todos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, formador de céus e terras, de coisas visíveis e invisíveis. Ele, por amor, por graça, nos concedeu o direito, a alegria, o privilégio de ser por Ele alcançado. Então, a sua graça, o seu amor, nos faz estar aqui. Não são os nossos méritos, mais uma vez. Não é o que fazemos, mas a graça de Deus. O Senhor do alto céus, Ele criou todas as coisas, e a sua graça, o seu favor, a sua imensa bondade, então decidiu nos amar, decidiu enviar o seu Filho, a sua graça. E esse texto de Romanos 5, ele vai falar, aliás, Romanos 5, 6 e 7, fala muito sobre graça de Deus. Se você quiser estudar um pouco mais sobre o assunto, são 3 capítulos muito importantes para isso, e ele vai falar sobre isso. O versículo 1 ainda diz de novo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Então eu creio que o Senhor Deus enviou Jesus para trocar de lugar comigo. E isso não é mérito meu, não é ação minha, mas Ele voluntariamente o deu. Decidiu me abençoar, amém, igreja? Decidiu nos salvar, decidiu nos resgatar. Então é a graça, não é os meus atos, não são os meus atos. Quem nos justifica não são os nossos atos. No texto seguinte, ou nos textos seguintes, ele vai dizer, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Portanto, olha a palavra, escolhidos de Deus. Quem intentará, se Deus é quem o justifica? A justiça humana, ela é aquela justiça que vai julgar o homem e vai decidir se ele é ou não culpado. A justiça do Senhor, a graça de Deus, a doutrina da justificação, ele vai dizer assim, eu troquei de lugar com ele, por isso ninguém pode acusá-lo de coisa alguma. Os seus pecados eu já tomei sobre si. E os coloquei sobre o meu Filho, Jesus, que já o levou. E então ele já está justificado. A graça é um presente de Deus para nós. É um presente do Senhor para nós. É uma bênção. É algo que nós muitas vezes não falamos. A igreja, muitas vezes, a igreja moderna, ela fala muito de poder. Eu tenho poder. A igreja precisa entender e olhar e perceber que tudo que ela é depende da graça de Deus. Que se não for a graça, ela não caminha. Se não for a graça, ela não vai avante. E se não for pela graça, ela também não tem nem a fé, porque a própria fé na pessoa de Jesus é dada mediante a graça e através do Espírito Santo. Graça é pela graça. É a graça e o favor imerecido do Senhor, que nos olhou e nos amou primeiro. Amém, igreja? Então, muitas vezes nós pensamos, nós ficamos aflitos, angustiados, entristecidos. É natural, nós somos pessoas e temos esses sentimentos, ok? Mas a graça de Deus acalma o nosso coração. A graça de Deus, a fé que temos em Cristo Jesus acalma o coração. Ele fala, o Senhor é comigo. O Senhor é conosco. O Senhor está nessa jornada. O Senhor tem um propósito. O Senhor está aí no controle de todas as coisas. É a sua graça, igreja. Se você está aqui é porque a sua graça o alcançou. Lhe deu essa liberalidade para hoje. Nos deu essa condição no dia de hoje. A palavra do Senhor, ainda aí em Romanos, lá no versículo de número 8, diz assim, Deus prova seu amor para conosco em Cristo, porque morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo de número 10. Pois, se nós, quando éramos então inimigos, fomos reconciliados com Deus, através da morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém, igreja?
texto rico, maravilhoso da palavra de Deus para entendermos, estamos aqui porque a graça do Senhor nos alcançou. Ainda quando éramos seus inimigos, ainda como não tinha em nós nada e não temos em nós nada que possa justificar, mas a justiça de Deus se manifesta por sua extrema bondade, por sua graça, pela sua misericórdia sobre nós. Somos pecadores. A igreja é formada por homens e mulheres pecadores, que pela misericórdia, pela graça de Deus foi alcançada, pela sua graça ouviu a sua palavra, pela sua graça foi tocada pelo Espírito Santo, pela ação do Senhor Jesus foi justificado pela fé. Amém, igreja? Graças a Deus, aleluias. Muito bem. E aí, então, Efésios, capítulo de número 2, quero ler junto com vocês. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Vamos achar aqui, vamos voltar lá. Aleluias. Graças, graças. Que você possa dizer graças a Deus. Quando você dizer agora graças a Deus, você ter um sentido, né? Às vezes falamos isso de uma forma muito comum. Que você possa dizer graças a Deus, entendendo um sentido profundo desta palavra. Versículo 8 do capítulo 2 de Romanos diz assim: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, feitos em Cristo Jesus para as suas obras, as quais Deus nos preparou para que nelas andássemos. Então, é dom de Deus. Graça é dom de Deus. A graça é o ponto de partida da salvação. É da graça de Deus que partiu o princípio da salvação. É o ponto de partida de todo o processo de salvação. A graça de Deus sobre nós. Existe, então, hoje na igreja, ou nas igrejas no mundo, de uma forma em geral, alguns ensinos, algumas doutrinas que são ensinadas, que são trazidas, como se o homem fosse merecedor. Né? A doutrina da teologia da positividade, a doutrina da teologia da prosperidade, como se não tivesse causas e efeitos, como se não dependêssemos de Deus, como se o homem não dependesse de Deus, da sua graça, da sua bondade. Igreja, estejam atentos a isso. Estejam atentos. Nós vivemos debaixo de uma graça maravilhosa, de um Deus poderoso, de um Senhor que é Rei dos Reis, e Senhor que tudo fez e tudo criou, mas um Deus que é justo e justificador. Então, a gente precisa estar reconhecendo essa bondade, reconhecendo essa graça, vivendo essa graça, sem descuidar ou achar que nós somos super-heróis, sem pensar que nós somos super vencedores. Nós somos em Cristo mais que vencedores, fora de Cristo não. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. E a igreja precisa compreender isso. Muitas vezes ela vai esquecendo alguns fatores importantes da fé. E eu já disse isso, e vou repetir isso com amor e com todo temor. Desde o final do ano passado, a palavra que o Senhor tem trazido, tem colocado no coração, é para que a gente resgate os valores da fé. Resgate os valores cristãos, resgate os valores da palavra de Deus, a importância da sua palavra. E aí, então, o primeiro pilar sobre entendermos os valores da fé, os valores da vida cristã, o primeiro é pela fé. E o segundo é pela? E o terceiro é só Cristo. Só a fé, só a graça, só Jesus. Só a fé, só a graça e só Jesus. Então, a palavra do Senhor, vamos lá, livro de Atos, capítulo de número 4. Juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Eu sempre digo que é um sermão textual. Hoje nós estamos vendo um sermão do tipo tópico, né? E vamos juntos lá, em nome de Jesus. Efésios, capítulo 4.
Atos, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluias! Não existe outro nome, não existe outro mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o único. Só Jesus Cristo. Há um texto também lá em João, ele diz assim, João 14, né? Ninguém vem ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Não existe outro intercessor entre Deus e os homens, a não ser a pessoa de Jesus. É o único pelo qual nós conseguimos acessar a presença de Deus. A palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5, vai repetir, e esta mesma condição. Não existe outro mediador. Não existe outro que possa estar entre Deus e o homem. Ele se fez o único caminho. Hebreus, de uma forma linda, um texto lindo no livro de Hebreus, ele vai colocar isso. Ele se fez vivo e novo caminho, para que então possamos acessar ali a presença de Deus, entrar nos santos dos santos. E ele, como sumo sacerdote, de uma vez por todas se ofereceu por nós, a fim de que então nós tenhamos paz, regozijo, salvação e esperança. Amém, igreja? Não existe outro mediador. Os homens tentam, os homens querem, mas só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Existem muitas doutrinas, existem muitos entendimentos, existem muitas coisas que são colocadas aí na sociedade, nas histórias das religiões, mas uma coisa é fato, só Jesus Cristo salva. E não tem outro. E de repente, no meio de uma vida cristã, se é uma vida muitas vezes complicada, conturbada, cheia de problemas, muitas vezes as pessoas são tendenciosas, temerosas, às vezes até tentadas a ir lá e fazer, ou a buscar outros caminhos. Vai lá, acende uma vela para cada santo, depois não sabe para quem agradece, né? Então aí, meu Deus, só Jesus Cristo salva. Tenha fé e tenha esperança na pessoa de Jesus. Só Jesus, só a fé, só a graça, só Jesus. Amém, igreja? Só Jesus Cristo vai salvar. Só o Senhor Jesus. A palavra do Senhor, então, nos leva a esse entendimento. Hebreus é um livro lindo, uma carta linda para entendermos sobre esse sacerdócio maravilhoso da pessoa de Jesus, que desceu da glória, se fez homem e habitou entre nós. E passou por todas as necessidades. Ele não é um homem disfarçado de Deus, nem um Deus disfarçado de homem. Ele é um homem que veio revestido da graça, um Senhor que veio dos céus, revestido da graça, e habitou entre nós para poder ter propriedade em tudo que fala e faz. Por isso ensinou com ousadia. Por isso ensinou com amor. Por isso, quando nós lemos lá alguns textos, né, como lá em Mateus capítulo 9, onde ele diz assim: e andava Jesus por toda a circunvizinhança da Galileia, ensinando o evangelho do reino, pregando, curando os enfermos e libertando os endemoniados. O Senhor Jesus cumpriu um ministério maravilhoso. E é só através de Cristo que tem salvação. Irmão, em nome de Jesus, irmã, em nome de Jesus, se ainda, de alguma maneira, por alguma razão, você tem dúvida em seu coração, nessa noite que essa dúvida caia por terra, em nome de Jesus. Quando nós estamos iniciando a fé cristã, muitas vezes nós temos esses medos, essas inseguranças, e nessa noite a palavra vem nos dizer que só Jesus Cristo salva. De repente você tem até muito tempo de casa, de vida cristã, mas ainda tem dúvida no seu coração, de repente tem lá alguma coisa guardada, né, dentro da sua vida, da sua casa, na sua fé, enfim, que te remete a uma fé fora de Cristo. Em nome de Jesus, abandona isso e segue a vida em Cristo, em nome de Jesus, para que haja salvação, para que haja libertação da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. O inimigo, ele é astuto e ele tenta, muitas vezes, prender as pessoas. O medo escraviza, guardem isso no coração, o medo escraviza. Sejam libertos em nome de Jesus. Por isso a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe que nada interfira na sua fé.
nada esteja entre você e o Senhor Jesus. Nada esteja interferindo na sua vida de oração, na sua comunhão com Deus. Os homens não têm esse poder. Os homens não têm poder de curar. O homem não tem poder para salvar. O homem não tem poder para fazer nada que o Senhor não permita. Enquanto homens e mulheres de Deus, nós somos extensão do braço poderoso do Senhor. E aí, então, em nome de Jesus, como o próprio texto sagrado nos ensina, em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome expulsarão os demônios. Mas de nós próprios nada temos a oferecer. E muitas vezes o homem enche de si mesmo e acha que tem poder. E acha que pode fazer coisas extraordinárias. Não se engane, igreja. Não se engane, não fique correndo de um lado para o outro, atrás de ventos estranhos de doutrina, de ensinamentos estranhos, de profecias, de tentar entender, saber o que vai ser no dia seguinte. Cabe a cada dia o seu mal, cabe a cada dia o seu cuidado, esteja na presença de Deus, seja firmado, vida com Deus, intimidade com o Senhor. Entre lá no seu quarto secreto, dobre o seu joelho, o Senhor fala com você, porque Ele é Deus que fala, Ele é Deus que ouve, Ele é Deus que responde. Amém, igreja? Ele não tem por que não te responder. Se o seu coração está na presença de Deus, se você está ali quebrantado, sejam diante do Senhor com uma oração sincera. Aproxime-se, chegue, a palavra nos ensina sobre isso, né? Entre pelo novo e vivo caminho, diante do Senhor, e ali se aproxime do Senhor, do seu trono da graça, e com orações sinceras, permita que o Senhor lhe fale aquilo que Ele quiser falar, que Ele acalme o seu coração, que Ele dê a esperança que você precisa, a resposta que você precisa, a correção que você precisa, em nome de Jesus. Não tenha medo, mas se aproxime do Senhor. Não existe outro, não precisa de outro. O Senhor Jesus fez o suficiente. A suficiência no nome de Jesus. A suficiência no poder de Jesus. A suficiência e eficácia no seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Amém, igreja? Então, só a fé, só a graça e só Cristo. Vamos lá? Só a fé, só a graça e só Cristo. Graças a Deus. O quarto pilar da fé cristã é a palavra de Deus. Aleluias. No livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos juntos lá, em nome de Jesus. Graças a Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16. Aleluias. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quem diz que a Bíblia ela é simplesmente um ponto final enquanto manual de vida e de instrução? A própria Bíblia. Ela vem e nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus, o próprio Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Autor da vida, Ele inspirou homens a falar, a escrever, a registrar aquilo que Ele, Deus, quis registrar para nós podermos ter conhecimento dEle, Deus. Ele se revelou a estes homens e usou esses homens de uma forma inspirada. Não é um ditado. Algumas vezes, Deus até ditou. Ele disse assim, olha, pega esse rolo e escreve. Escreve aí, João, escreve o que você está vendo. Não é assim? Mas em outros textos ele mostrou, ele iluminou, ele inspirou para que esses homens então escrevessem aquilo que ele, Deus, quis registrar para que nós então fôssemos ensinados, repreendidos, instruídos em justiça. E mais uma vez, volta aqui a justiça divina. Para que então nós estivéssemos prontos para toda boa obra. Amém, igreja? A palavra de Deus. A palavra que muitas vezes nós desprezamos. A palavra que muitas vezes nós não lemos todos os dias. A palavra que nós deixamos de ler. Que muitas vezes nós nem carregamos a palavra ou a Bíblia no próprio culto. A palavra de Deus, ela é o quarto ponto importante a respeito da vida cristã.
A palavra que nós deveríamos estar aqui nos domingos de manhã, ou seja lá qual for o dia que preparar o Senhor para estarmos estudando, que nós devemos vir para a casa do Senhor e estudar. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Que quando nós lemos e meditamos, nós vamos ser muito bem-sucedidos naquilo que fazemos. E sabe de uma coisa? Muitos querem ser bem-sucedidos sem ler a palavra, sem ter vida de oração, sem crer em Deus. Não funciona. Aí fala assim, a minha fé não funciona, Deus não funciona na minha vida. Claro que não. Não estuda a palavra, não vem para a escola bíblica, não conhece a palavra do Senhor, não conhece o Senhor da palavra. E quer que a vida funcione? Quer que a fé funcione? Irmãos, em nome de Jesus, estude a palavra de Deus. Medita nela. Há um texto sagrado que eu me refiro sempre a ele quando eu falo da fé na continuidade, do legado da fé. A geração que veio após Josué não conheceu ao Senhor e passou por todas as dificuldades ali no período de Juízes, porque abandonaram a fé. A fé ali era a tradição oral. E eles não seguiram a palavra, eles não conheceram a fé, não conheceram a palavra, porque eles abandonaram a prática da tradição oral, do falar de pai para filho. E hoje nós vemos exatamente a mesma cena acontecendo. Nós estamos terceirizando o ensino da palavra para as pessoas, nós não mostramos essa vivência dentro de casa, não ensinamos, não lemos, não praticamos, desprezamos, muitas vezes nos limitamos às figurinhas que são trocadas aí nas mídias sociais, como se isso fosse o suficiente. Irmão, em nome de Jesus, leia a palavra de Deus. Se você não tem tempo durante a semana, eu entendo, mas vem então para cá na escola bíblica. E eu não estou dizendo isso porque eu só quero você aqui. Eu quero você aqui, sim, em nome de Jesus, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Estude a palavra. A palavra do Senhor, livro de Hebreus, capítulo 4, vai dizer que ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E outros muitos e muitos textos vai falar sobre ela. Deus inspirou homens para escrever esse registro sagrado para seu sucesso. Amém, igreja? Para o seu sucesso. Deus já conhece, Deus é o Senhor da vida. E quando Ele fez isso, Ele fez para o seu sucesso. Leia a palavra, estude a palavra, porque existem muitos escritos por aí. Naquele tempo da igreja medieval, são 2 coisas importantes ainda sobre esse fator, sobre falar da palavra. Uma das coisas que Jesus mais criticou no período em que ele estava na terra, foi a respeito das doutrinas que não estavam nos registros das Sagradas Escrituras. Naquele período, era só o período da lei, onde só se tinha o Pentateuco, a princípio. E depois vieram os profetas, né, a Tinaque, que é chamada a Bíblia dos Judeus. Ele criticava isso, porque aqueles sacerdotes, aqueles homens, aqueles líderes, aqueles escribas, muitas vezes ensinavam doutrinas que não estavam na regra, não estavam na palavra. E aí então traziam muitas vezes conflitos, traziam confusões. Quando na Idade Média, quando a igreja veio e se distanciou das verdades da palavra, ela ensinava doutrinas humanas, muito mais era dito e falado e aplicado o que estava nas bulas papais e nas cíclicas papais do que o próprio texto bíblico. E isso afastou o homem da fé cristã. E por isso Deus promoveu a reforma para que a gente pudesse estar voltando às raízes da fé. Amém, igreja? Leia a palavra. Não vai acontecer uma outra reforma protestante. Não vai acontecer. O que vai acontecer é a vinda de Jesus daqui a pouco. E estejamos nós prontos para isso. Então, leia a palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque ela vai trazer vida ao seu coração. Há muitos textos que vai nos ensinar sobre isso. Ela vai acalmar o nosso coração, vai nos trazer esperança. É fonte de fé, de esperança. E há um texto muito importante que nos diz assim: por acaso não errais por não conhecerdes as Escrituras? Cautelai-vos, igreja. Atenção para esse detalhe. Podemos nos argumentar, mas a nossa autojustificativa, sinto muito, não nos justificará diante do Todo-Poderoso. Porque Ele já nos justificou com o seu sangue precioso. Amém, igreja? Vamos lá. Só a graça, só a fé, só Jesus, só a Bíblia e só a glória. O 5º pilar da fé é só a glória. O que é só a glória? É a glória que é do Senhor. A glória que nós lemos no texto ainda de Romanos, onde o Senhor vai nos dizer assim, que
Romanos capítulo 11, verso 36 vai dizer assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas e a ele a glória. E em outros textos ele vai dizer: a minha glória a outro não darei, nem louvor às imagens de escultura, e nem a ninguém. A glória do Senhor ele não divide com ninguém. Eu e você, e todos os seres que o Senhor criou, foram criados para ser o louvor da sua glória. Tudo que Deus fez, quando Ele nos criou, a ideia central da criação do homem é que esse homem seja o louvor, a primazia da criação. Deus não nos criou para casar, Deus não nos criou para ter filhos, Deus não nos criou para comprar casa, para comprar carro, para ter emprego. Isso veio como um acessório da vida que nós temos que viver em sociedade. Mas a razão da sua existência é ser glória a Deus, é dar louvores a Deus. Amém, igreja? A principal razão da sua existência é ser alguém que louva a Deus, é você ser visto como louvor a Deus. Você foi criado como algo especial para o Deus. Por isso a palavra nos ensina que somos as meninas dos olhos do Senhor. Amém? Por isso a glória pertence a Deus. A glória não pertence ao homem, não importa quem ele é, o título que ele carregue, o quantas faculdades ele tenha, o poder que ele tenha na sociedade, quem ele fez, o que ele faz. Mas a glória pertence a Deus. E quando nós damos a glória de Deus a outrem, aí a palavra nos adverte a esse respeito. Pecado é. Cuidado. Vamos entender isso com amor. Nós não temos glórias em nós mesmos. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor diz que Ele, então, a glória que Ele recebeu do Pai, Ele nos dá. Mas a Ele pertence toda a honra, todo louvor e toda a glória. Em nome de Jesus. E esse é o texto do Senhor para nós nessa noite. O Senhor seja louvado em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluias. E eu quero convidar você nessa noite que quer iniciar a sua campanha de 7 semanas, ou que vai encerrar, para que venha à frente. Nós vamos orar por você. Vou pedir ao pastor Amarildo que, por favor, faça essa unção. Pode ser, pastor? Graças a Deus. Em nome de Jesus. Se tiver alguém, venha à frente. Mas venha pensando, considere essas coisas, construa a sua vida espiritual nessas bases, nesses pilares de fé. Só a fé, só a graça, só Jesus, só a Bíblia e só a glória. Só estas coisas. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Sobre todos é Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor.
Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. E fica aqui o apelo, em nome de Jesus, para que a nossa vida esteja pautada na palavra de Deus, nos valores da palavra de Deus, nessas regras tão importantes que a palavra de Deus vem nos ensinar. Só a graça, só a fé, só Jesus, só a palavra, para não ficar pensando, entendendo que tantas coisas são mais importantes. Às vezes acreditamos em tantos livros, em tantos artigos que são e estão por aí, e esquecemos de ler a Bíblia, de conferir a palavra, de ver se aquilo tem o seu valor efetivo. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos orar. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, está conosco. O Senhor se faz presente, caminha em nosso meio. A sua presença está sendo derramada sobre nós. E agora é o momento da fé. É o momento de pensarmos e entendermos isso. É pela fé. Pela fé Jesus está aqui. Pela fé o Senhor está tocando nos corações. Pela fé Ele está tocando a nossa vida. Então quero dizer para você, em nome de Jesus, se você veio para cá e estava entristecido, estava cansado, abatido, desesperançado, coloque a sua mão sobre o seu coração. Se a sua necessidade também é uma necessidade familiar, também coloque a mão sobre o seu coração. Se a sua necessidade ela é financeira, coloque a sua mão sobre o seu bolso. Se a sua necessidade é espiritual, coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Mas se a sua necessidade ela é sobre uma enfermidade, se trata de uma enfermidade, então eu peço que você, se puder, coloque a mão sobre o local em que está enfermo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Maravilhoso Deus e soberano Pai. És um Deus lindo, único, fiel, poderoso. És Rei dos reis e Senhor dos senhores, e não há outro igual ao Senhor. E nessa noite, meu Deus, com a Tua palavra, Senhor, e o Teu entendimento aberto diante de Ti, Pai, nós buscamos, Senhor, nos aproximar cada vez mais de Ti, pela Tua graça, pela Tua fé, pela Tua misericórdia sobre nós. Pai querido, no nome de Jesus, nessa hora, Pai, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que do alto céus venha, Senhor, uma bênção tal, e que toque com virtude, Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus, para desfazer, Senhor, a confusão, para desfazer, Senhor, a confusão que está lá na casa, no lar, em nome de Jesus, para desfazer, Senhor, aquilo que tem sido ali colocado pelo inimigo, a armadilha, a cilada, meu Deus, em nome de Jesus, cancela, Senhor, o mal, cancela também, Senhor, a enfermidade, Pai querido, em nome de Jesus, que todo mal-estar e que toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus. Deus eterno, Deus amado, Deus poderoso, que portas sejam abertas, para que o Teu nome, Senhor, o Teu nome seja glorificado, para que o Teu louvor ali, Senhor, seja entoado, Pai querido e santo, em nome de Jesus, aqueles, Senhor, que vieram para cá com preocupações, meu Deus, aqueles que entraram aqui nessa noite doentes, enfermos, ou mesmo pedindo, Senhor, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, Senhor, em nome de Jesus, cria caminho, Senhor, vai de encontro, Pai eterno, com este irmão, com essa irmã, com essa necessidade, para que o Teu nome seja engrandecido, seja glorificado. Acalma, Senhor, o coração do Teu servo, acalma o coração da Tua serva, traz a esperança, traz o renovo, fala, Senhor, de forma profunda e maravilhosa em cada coração, de forma, Pai, que não haja dúvida, não reste dúvida do Teu falar, do Teu fazer e nem do Teu agir, para o louvor da Tua glória. Cancela o mal, cancela, Senhor, em nome de Jesus, e renova, Senhor, as forças, renova, Senhor, e traz do sobrenatural, traz, Senhor, do sobrenatural para a realidade de cada irmão e de cada irmã, aquilo que vieram buscar nessa noite, Pai querido e santo, para que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido. Pai amado, nós assim oramos, agradecidos, Senhor, pelas muitas ricas bênçãos que são derramadas nessa noite. Em nome de Jesus, pelas reconciliações nos lares, pelas saúdes que são restauradas, pelas finanças, Senhor, que são tratadas, pelos milagres que o Senhor está realizando para a glória do Teu nome. Deus querido, nós assim oramos e já Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor, o nosso Deus. Nós vamos interceder. Aqueles nomes estão aqui, pastor? Estão, né? Graças a Deus. Temos
pessoas que enviaram os nomes para cá, para que pudéssemos estar intercedendo. Nós não curamos, mas nós somos extensão do braço poderoso do Senhor. Nós não temos poder em nós, mas muito pode a oração de um justo nos seus efeitos, quando oramos ao Senhor Jesus. Existem nomes, existem fotos, existem pessoas esperançosas, existe um Deus que tudo pode. Graças a Deus. Estenda suas mãos e vamos orar. Senhor, em cada um destes papéis onde tem nomes registrados, existe, Senhor, uma esperança. A esperança de um Deus que todas as coisas pode. O Deus que tem todo o poder de curar, de libertar, de perdoar, de salvar, de transformar. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos essas vidas representadas por esses nomes, porque sabemos que o Senhor é um Deus que tudo pode, que tudo realiza, Senhor, para que estas vidas estejam diante da Tua presença como louvor da Tua glória. Meu Deus, onde quer que estejam e o que quer que estejam fazendo, o Senhor é Deus que pode tocar, que pode curar, que pode renovar, que pode transformar. Pai, no nome de Jesus, alcança, Senhor, a cada vida, a cada casa, a cada família, a cada pessoa aqui representada, a cada causa aqui colocada. Meu Deus, ainda que sejam impossível aos nossos olhos, mas aos Teus perfeitamente possíveis são. Meu Deus, em nome de Jesus, cada coração, cada oração na Tua presença, Pai, depositada na certeza de que o Senhor é Deus e de que realiza abundantemente muito mais e além daquilo que pensamos ou mesmo pedimos. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada uma dessas vidas, representadas por nomes, por fotos, por objetos, para que assim a Tua bênção e a Tua graça e o Teu poder repouse sobre cada um, de maneira tal que se faça, Senhor, milagres e maravilhas para o Teu nome, de um Deus de milagres, um Deus de prodígios, um Deus tremendo e poderoso, no nome de Jesus e para o louvor da Tua glória. Da mesma forma, Senhor, cada uma das colocações, cada um dos projetos e alvos de fé, para que assim, Senhor, os Teus servos possam, mais uma vez, receber da Tua visitação e da Tua presença que é santa e poderosa, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nome todo-poderoso do Senhor, o nosso Deus. Graças a Deus. Faltou alguma coisa? Alguma parte do texto da liturgia? Do texto não, né? Da liturgia. Só Jesus é maravilhoso? Ele é maravilhoso, igreja? Então nós vamos louvar ao Senhor. Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, é Deus de amor, é poderoso, Ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, é Deus de amor, é poderoso. Ele é maravilhoso. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor, o nosso Deus. Só a graça. Vamos lá? Só a graça, só a fé, só Jesus, só a Bíblia e só a glória. São fatores importantes, primordiais para a nossa vida cristã, valores da vida cristã, em nome de Jesus. Não deixe de dar um abraço bem gostoso nesse irmão. Vamos à bênção apostólica, amém? E aí em seguida você dá um abraço bem gostoso nesse irmão. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de poder e o poder de Cristo Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito esteja conosco, com todo Israel, com toda a igreja, sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Agora sim, não deixe de dar um abraço nesse irmão ao seu lado e até o próximo culto, em nome de Jesus.